Gigantes pré-históricos costumavam povoar a Terra. Esses gigantes incluíam dinossauros poderosos, pterossauros do tamanho de aviões, crocodilos e cobras enormes, e até tatus do tamanho de carros. Mas hoje existem apenas alguns grandes animais em nosso planeta. O que aconteceu? Por que não sobraram muitos gigantes? Em primeiro lugar, há muitas evidências fósseis de que o passado antigo realmente tinha animais maiores, animais que eram enormes, mas também maiores em média do que as criaturas de hoje. Vamos dar uma espiadinha no que realmente aconteceu. Vamos lá! Várias diferenças importantes entre os dinossauros e os maiores animais de hoje, os mamíferos, podem ajudar a explicar a perda de gigantes. Juntamente com outros répteis gigantes, os dinossauros podiam se adaptar a diferentes nichos à medida que cresciam ao longo da vida, caçando presas menores quando juvenis e vítimas maiores quando adultas. Em parte, eles podiam fazer isso porque trocavam conjuntos de dentes ao longo da vida. Eles trocavam os dentes constantemente, assim como os tubarões. Vendo de outra forma, quando alguns jovens reptilianos se transformavam em adultos enormes, eles trocavam seus dentes juvenis relativamente insignificantes por armas maiores, permitindo-lhes por sua vez caçar refeições maiores para alimentar seus corpos. Então eles tinham muito mais alimento que hoje. Nos dinossauros, também os sacos de ar provavelmente se estendiam dos pulmões aos ossos, criando andaimes resistentes, mas leves, segundo os paleontólogos. Isso deu aos dinossauros esqueletos que ainda eram fortes e flexíveis, mas eram muito leves. Imagine os arranha-céus. Eles estão ficando cada vez maiores devido às estruturas internas de suporte que são altamente resistentes e leves. Os animais pré-históricos tinham a mesma ideia, mas não podiam chegar a tamanhos de arranha-céus, a não ser se o Godzilla realmente tivesse existido. Os mamíferos não têm esses sacos de ar, que podem invadir o osso e torná-los mais leves. Por exemplo, o tamanho do elefante, ou um pouco maior, pode ser o limite para onde os mamíferos, pelo menos em terra, foram. Como criaturas de sangue quente ou endotérmicas, os mamíferos também precisam de muitas calorias. Os elefantes são totalmente endotérmicos. E os dinossauros, pelo menos os dinossauros herbívoros, provavelmente não eram. Assim, a necessidade de comida para, digamos, um elefante gigantesco seria talvez 5 vezes maior do que a dos maiores dinossauros. Os paleontólogos descrevem os dinossauros como sangue frio, que necessita de menos calorias do que os mamíferos de sangue quente. Isso tornou um corpo grande, menos energeticamente desgastantes para os dinossauros, e eles podiam ficar por muitos dias sem se alimentar, diferente dos mamíferos que têm que comer constantemente. O tamanho enorme também requer um ambiente certo. Em um estudo de 2016 foi concluído que o gigantismo depende principalmente de recursos suficientes produzidos e reciclados por infraestrutura ecológica altamente desenvolvida. Em outras palavras, a ecologia precisa produzir oxigênio, comida e habitat suficiente para criar uma criatura verdadeiramente gigante. Tais ecologias tiveram grande desenvolvimento no período Triássico Médio, próximo ao início da era dos dinossauros. Em uma mudança ambiental potencialmente importante, as atmosferas antigas tinham concentrações mais altas de oxigênio. Isso pode ter desempenhado um papel no gigantismo, particularmente entre os insetos. As envergaduras entre os maiores insetos da pré-história rastrearam aumentos antigos na concentração de oxigênio. Deve-se levar em conta também os tempos de vida dos animais. Assim como as cobras crescem até morrer, os dinossauros também cresciam. As cobras, quanto maiores, são mais velhas. E no período Triássico, os animais viviam por muito mais tempo que hoje. Leva muito tempo evolutivo para atingir tamanhos gigantes.
E eventos de extinção em massa tendem a exterminar criaturas maiores. Demorou cerca de 25 milhões de anos para os primeiros mamíferos atingirem 1 tonelada de peso. Mas há também alguns pesquisadores que acreditam que a fisiologia e a natureza foram se adaptando, e o gigantismo de cada animal foi sendo substituído pelo gigantismo em quantidades, ou seja, em rebanhos ou manadas. Embora há controvérsias, pois há alguns dinossauros que andavam já em manadas, mesmo sendo gigantes. Mas outro exemplo é no oceano. Os maiores animais que já viveram ainda existem hoje, que é o caso das baleias azuis, que são os maiores animais do mundo, e o oceano esconde muitos animais antigos, que ainda provavelmente não conhecemos. Mas temos que pensar que provavelmente a lógica da vida tomou seu curso, pois imagine viver em um mundo com cobras do tamanho de pontes ou répteis do tamanho de prédios. E no meio de tudo isso, nós seríamos a refeição. Com certeza, todos os seres precisam se adaptar, para não serem extintos, e os animais foram, ao longo do tempo, se adaptando à alimentação e ao habitat das eras, devido à escassez do planeta. Pois do início triássico com répteis e monstros gigantes feitos de carne, após bilhões de anos, aqui estamos, em nossa era cenozoica, que se iniciou há 65 milhões de anos atrás e se estende até hoje. Mas hoje, os gigantes são feitos de concreto ou metal. Até o próximo vídeo.